Existe algo no seu sangue que está impedindo você de prosperar financeiramente. E não é o que você pensa. Katherine Coleman descobriu isso da pior forma possível. Depois de anos lutando para pagar as contas básicas, trabalhando 3 empregos diferentes, vendo as oportunidades escaparem das mãos como água, até o dia em que uma benzedeira chamada Sarah olhou diretamente nos olhos dela e disse algo que mudaria tudo para sempre. Sua linhagem carrega uma dívida ancestral de $47 mil. Você vai entender o que isso significa. E mais importante, como desbloquear essa herança que pertence a você por direito de sangue. Mas primeiro, preciso te contar sobre o que Katherine viveu naquela tarde chuvosa de novembro. Ela estava na fila da Caixa Econômica Federal, tentando negociar mais uma prorrogação do empréstimo. O funcionário público a tratava como se fosse um número. Como se fosse só mais uma pessoa que não sabia administrar dinheiro. Mas algo estranho aconteceu naquele momento. Uma vovó na fila ao lado começou a tremer. Os olhos dela se fixaram em Katherine. E ela sussurrou algo que gelou o sangue. Você carrega o peso dos mortos. Katherine tentou ignorar. Tentou fingir que não tinha ouvido. Mas as palavras ecoavam na mente dela como um sino quebrado. Carrega o peso dos mortos. 3 semanas depois, ela encontrou Sarah, a benzedeira que mudaria a perspectiva dela sobre dinheiro para sempre. Sarah não perdeu tempo com pequenos detalhes. Ela foi direto ao ponto. Como uma guia espiritual experiente cortando direto na ferida. Sua bisavó fez uma promessa que nunca foi cumprida. Uma dívida ancestral que passou de geração em geração. E agora chegou até você. Katherine sentiu um arrepio percorrer a espinha. Que tipo de promessa? Uma promessa de caridade, de distribuir riqueza para os necessitados. Mas ela morreu antes de cumprir. E o universo não esquece. Você já sentiu que existe uma força invisível sabotando seus esforços financeiros? Como se você estivesse nadando contra uma correnteza que ninguém mais consegue ver? Não é coincidência. Não é falta de esforço. Não é porque você não merece. É porque sua linhagem familiar carrega uma dívida ancestral que precisa ser quitada. Uma herança bloqueada que deveria ser sua por direito. Sarah explicou para Katherine como funciona esse sistema oculto de heranças familiares. Imagine que cada família tem uma conta cósmica. Quando alguém faz uma promessa envolvendo dinheiro e não cumpre, essa conta fica congelada, bloqueada, e todos os descendentes sofrem as consequências. É como se existisse um livro da vida, e sua família tem um saldo positivo gigantesco esperando para ser liberado. Mas tem uma trava, um bloqueio energético que só pode ser removido através de um ritual de libertação ancestral. Katherine estava cética. Quem não paria? Mas então Sarah mostrou algo que mudou tudo. Vou te fazer 3 perguntas. Se eu acertar as 3, você aceita que existe algo maior acontecendo aqui? Primeira pergunta. Você sempre teve dificuldade para guardar dinheiro? Como se ele escorregasse das suas mãos. Katherine assentiu lentamente. Segunda pergunta. Seus pais e avós também tiveram problemas financeiros constantes, mesmo sendo pessoas trabalhadoras e honestas? O coração de Katherine acelerou. Como Sarah podia saber disso? Terceira pergunta. Você sente uma culpa inexplicável sempre que está prestes a ganhar mais dinheiro, como se não merecesse. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Katherine. Sarah tinha acertado tudo. Agora você entende. Não é sobre você, é sobre a linhagem. É sobre uma dívida que precisa ser honrada para que a abundância flua novamente. Deixe-me te explicar o que Sarah descobriu sobre essas heranças bloqueadas. Existem 3 tipos principais de bloqueios financeiros ancestrais. O
primeiro tipo é o mais comum: o compromisso não honrado. Quando alguém na sua linhagem prometeu ajudar financeiramente uma pessoa ou causa e morreu antes de cumprir. O segundo tipo é mais sutil: a riqueza ilícita. Quando alguém na família ganhou dinheiro de forma desonesta e essa energia negativa se infiltrou na linhagem. O terceiro tipo é o mais doloroso: a recusa da prosperidade. Quando alguém rejeitou conscientemente uma oportunidade de riqueza por orgulho ou medo, criando um padrão de escassez, Catherine descobriu que o caso da família dela era o primeiro tipo. Sua bisavó, Maria Helena, tinha prometido a Nossa Senhora Aparecida que doaria uma quantia específica para os pobres se seu marido se recuperasse de uma doença grave. O marido se recuperou, mas Maria Helena morreu em um acidente antes de fazer a doação. A promessa ficou em aberto, como uma conta não paga no Banco do Universo, e toda a descendência de Maria Helena carregava essa dívida ancestral. Mas quanto era a promessa? Catherine perguntou. Sarah fechou os olhos, conectou-se com a energia ancestral e, quando abriu os olhos, o número que saiu foi exato: $47.000, ajustado para os valores de hoje. O mesmo valor que Catherine sempre sonhava ter. O valor que resolveria todos os problemas financeiros dela. Não era coincidência. Era a herança bloqueada esperando para ser liberada. Você pode estar se perguntando: como eu descubro se minha família tem uma dessas heranças bloqueadas? Existem sinais claros, padrões que se repetem geração após geração. O primeiro sinal é óbvio demais para ser ignorado: dificuldades financeiras crônicas em pessoas trabalhadoras e honestas, como se houvesse um teto invisível impedindo a prosperidade. O segundo sinal é mais sutil: oportunidades perdidas no último momento, contratos cancelados sem explicação, investimentos que davam certo de repente dão errado. O terceiro sinal é emocional: culpa inexplicável relacionada a dinheiro, sensação de que você não merece riqueza, medo profundo de pedir o que vale. O quarto sinal é físico: dores físicas inexplicáveis, falta de energia, insônia, como se o corpo guardasse a memória da escassez. O quinto sinal é espiritual: sonhos recorrentes com parentes mortos, especialmente sonhos onde eles parecem preocupados ou aflitos. Se você reconheceu 3 ou mais desses sinais, existe uma alta probabilidade de que sua linhagem carregue uma herança bloqueada. Catherine reconheceu todos os 5, e foi quando Sarah ensinou a ela o ritual de libertação ancestral. Não é magia negra, não é nada perigoso. É simplesmente honrar a intenção original do seu ancestral e liberar a energia presa. O ritual tem 5 passos específicos. Cada passo representa uma chave que abre uma camada do bloqueio. Primeira chave: reconhecimento da dívida. Você precisa reconhecer conscientemente que existe uma promessa não cumprida na sua linhagem. Segunda chave: identificação do ancestral. Através da meditação ou da intuição, descobrir qual familiar criou o bloqueio e qual foi a promessa original. Terceira chave: a honra da intenção. Fazer uma doação simbólica que represente o cumprimento da promessa ancestral. Não precisa ser o valor exato. O universo aceita a intenção pura. Quarta chave: o perdão da linhagem. Perdoar conscientemente o ancestral que criou o bloqueio, liberando qualquer ressentimento inconsciente. Isso é fundamental. Quinta chave: a abertura para a abundância. Declarar verbalmente que você aceita receber a herança energética que lhe pertence por direito. Receber essa herança, essa energia, como um direito sagrado. Catherine Coleman fez o ritual numa sexta-feira à noite. Ela acendeu uma vela branca, colocou uma foto da bisavó na mesa
e seguiu exatamente 5 passos que Sara havia ensinado. No primeiro passo, ela disse em voz alta: "Reconheço que minha bisavó Maria Helena fez uma promessa a Nossa Senhora Aparecida que não foi cumprida. Aceito que isso criou um bloqueio na abundância familiar. Uma promessa feita com o coração, mas deixada incompleta." No segundo passo, ela meditou por 20 minutos, focando na energia de Maria Helena. E durante a meditação, teve uma visão clara. Viu a bisavó numa pequena capela, ajoelhada diante de uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, fazendo a promessa solene. E uma cena carregada de fé e devoção. No terceiro passo, ela fez uma doação de $50 para uma instituição de caridade local. Era tudo o que podia pagar naquele momento, mas fez com total sinceridade. Um ato de fé, um ato de restituição. No quarto passo, ela falou diretamente com a bisavó, Maria Helena. "Eu te perdoo por não ter cumprido a promessa. Você não teve escolha. A vida te levou antes do tempo, mas agora eu cumpro por você." Um perdão profundo que liberta tanto quem perdoa quanto quem é perdoado. No quinto passo, ela declarou com força: "Eu aceito a herança energética que me pertence. Abro meu coração e minha vida para receber a abundância que é meu direito de nascimento." Uma declaração poderosa que abre espaço para a prosperidade. E então apagou a vela. O silêncio da noite, carregado de esperança. O que aconteceu nas semanas seguintes desafiou toda a lógica. Na segunda-feira, Catherine recebeu uma ligação inesperada. Uma empresa onde ela tinha feito uma entrevista há 6 meses estava oferecendo uma vaga, com salário 40% maior do que ela ganhava. Uma oportunidade surpreendente, na quarta-feira. Um parente distante que ela nem sabia que existia morreu e deixou uma pequena herança. Não era uma fortuna, mas era exatamente o suficiente para quitar suas dívidas mais urgentes. Um alívio imenso. No final do mês, o investimento que ela tinha feito anos antes e havia esquecido completamente deu resultado. A empresa foi vendida e ela recebeu uma quantia inesperada, uma verdadeira bênção. Em 3 meses, a vida financeira de Catherine Kuhlman tinha mudado completamente. Mas a mudança mais importante era interna. A culpa inexplicável havia desaparecido. A sensação de que ela não merecia riqueza tinha se dissolvido como névoa ao sol. Pela primeira vez na vida, ela se sentia financeiramente livre. Uma liberdade que transcende o aspecto material. Foi como se alguém tivesse removido uma pedra gigantesca do meu peito, ela me contou meses depois. Eu não sabia que carregava esse peso até ele desaparecer. Um peso ancestral, finalmente libertado. Mas a história de Catherine Kuhlman é apenas o começo. Porque depois que Sara começou a divulgar discretamente essa técnica, algo extraordinário aconteceu. Pessoas de todo o mundo começaram a descobrir suas próprias heranças bloqueadas. E os resultados eram sempre surpreendentes. Marcos, de Detroit, descobriu que seu avô tinha prometido construir uma escola e nunca conseguiu. Após fazer o ritual, Marcos recebeu uma bolsa de estudos integral que mudou sua vida completamente. Uma transformação de vida. Isabela, de São Paulo, encontrou registros de que sua tataravó havia prometido ajudar órfãos e morreu na pandemia de gripe espanhola. 3 semanas após o ritual, Isabela ganhou uma ação judicial que estava parada há anos. Justiça finalmente feita. Descobriu que seu bisavô havia prometido plantar 1000 árvores depois de uma seca devastadora. Nunca plantou.
Após o ritual, James herdou inesperadamente um terreno com valor comercial imenso. Uma herança inesperada e poderosa. Você percebe o padrão? Não é sobre o valor específico da promessa. É sobre a energia estagnada. É sobre honrar a intenção original e liberar o fluxo natural da abundância. Uma questão de energia, de fluxo, de harmonia. Mas tem algo que Sarah nunca havia me contado antes. Algo que ela descobriu apenas depois de centenas de casos. As heranças bloqueadas não são aleatórias. Elas seguem linhagens específicas de energia. E existe uma forma de calcular exatamente qual é o valor da sua herança ancestral. É uma fórmula que leva em conta 3 fatores principais. Primeiro fator, o valor original da promessa, ajustado para a inflação espiritual. Não é inflação monetária comum. É uma inflação baseada na energia acumulada ao longo das gerações. Uma inflação espiritual, que reflete a força do bloqueio. Segundo fator, o número de gerações que carregaram o bloqueio. Cada geração adiciona uma camada de interesse energético à herança. Cada geração aumenta a intensidade, a potência da energia represada. Terceiro fator, o tipo de promessa que foi quebrada. Promessas relacionadas à caridade têm multiplicadores diferentes de promessas relacionadas à justiça ou educação. Cada tipo de promessa tem seu peso específico, sua influência particular. Quando Sarah aplicou essa fórmula no caso de Kathryn Kuhlman, chegou exatamente aos $47 mil. Não era intuição, era matemática espiritual. E quando ela aplicou em outros casos, a precisão era assustadora. O valor que cada pessoa recebia após o ritual correspondia exatamente ao cálculo da herança bloqueada. Como se o universo mantivesse uma contabilidade perfeita, uma contabilidade cósmica, impecável. Mas tem uma pegadinha, uma condição que poucas pessoas sabem. A herança só se manifesta se você fizer o ritual com absoluta sinceridade. O universo detecta intenções falsas a quilômetros de distância, se você tentar manipular o processo. Se fizer apenas por dinheiro, se não honrar verdadeiramente seu ancestral, o bloqueio se torna ainda mais forte. É como tentar forçar uma fechadura com a chave errada. Você acaba quebrando o mecanismo. Sarah me contou sobre 3 casos onde isso aconteceu. O primeiro foi com um homem chamado Robert. Ele fez o ritual, mas no fundo não acreditava em nada. Estava apenas testando para ver se funcionava. Resultado: perdeu o emprego na semana seguinte e ficou meses sem conseguir outro. Uma lição de humildade. O segundo foi com uma mulher chamada Patrícia. Ela fez tudo certinho, mas durante o ritual estava pensando apenas no dinheiro que ganharia. Não sentiu nenhuma gratidão pelo ancestral. Resultado: os poucos investimentos que tinha deram errado simultaneamente. A ganância, trazendo consequências negativas. O terceiro foi com um jovem chamado David. Ele nem se deu ao trabalho de pesquisar direito sobre a família. Inventou uma promessa quebrada que nunca existiu. Resultado: começou a ter pesadelos com figuras ancestrais furiosas e teve que fazer um ritual de limpeza espiritual. A falta de respeito, gerando consequências espirituais. O universo não perdoa mentiras quando se trata de linhagem familiar. Por isso, existe um protocolo específico que precisa ser seguido. Primeiro passo do protocolo: pesquisa ancestral verdadeira. Você precisa investigar de verdade a história da sua família. Conversar com parentes mais velhos, vasculhar documentos antigos, encontrar pistas reais sobre promessas não cumpridas. Uma busca cuidadosa, minuciosa. Segundo passo: meditação de conexão.
Antes do ritual principal, você precisa meditar, focando na energia dos seus ancestrais, por pelo menos 7 dias. Isso cria um canal de comunicação verdadeiro. Terceiro passo: confirmação energética. Durante as meditações, você vai receber sinais de que está no caminho certo. Sonhos específicos, coincidências impossíveis, sensações físicas durante a meditação, uma pontada no peito, um arrepio na espinha, a sensação de que algo está se movendo, algo antigo, pesado, finalmente se libertando. Quarto passo: ritual de honra. O ritual em si precisa ser feito com reverência total, como se você estivesse na presença de seus ancestrais. Porque, na verdade, você está. Imagine a força da sua família ao longo dos séculos, seus antepassados, todos olhando, esperando por este momento. Quinto passo: paciência ativa. Após o ritual, você não fica esperando passivamente. Você continua vivendo, trabalhando, se esforçando, mas com uma sensação interna de que as portas estão se abrindo, uma leveza, uma esperança, um futuro mais brilhante se delineando no horizonte. Kathryn Kuhlman seguiu esse protocolo exatamente. E foi por isso que funcionou tão perfeitamente. Mas existe algo ainda mais profundo acontecendo aqui. Algo que Sarah só me revelou depois de anos de confiança. As heranças ancestrais aprisionadas não são apenas sobre dinheiro. Elas são sobre quebrar padrões familiares de escassez, que se perpetuam há gerações. Uma herança de sofrimento, de luta, uma sombra familiar que paira sobre as famílias, impedindo-as de florescer. Quando você faz o ritual corretamente, você não está apenas desbloqueando dinheiro. Você está curando a linhagem inteira. Seus filhos nascerão com uma relação saudável com a abundância. Seus netos não carregarão medos financeiros irracionais. Sua família inteira será beneficiada por séculos. É uma responsabilidade ancestral e também um privilégio único. Pense por um momento na sua própria família. Quantas gerações carregaram o peso da falta? Quantos dos seus ancestrais dormiram preocupados com o dinheiro? Quantos sonhos foram adiados ou abandonados por causa de limitações financeiras? Quantos pedidos de ajuda foram feitos a Nossa Senhora Aparecida em busca de alívio, de um milagre para superar a pobreza? Agora imagine que você tem o poder de quebrar esse padrão para sempre. Imagine-se a pessoa na sua linhagem que disse chega para a escassez hereditária. Imagine ser lembrado pelas próximas gerações como aquele que liberou a abundância familiar. Como um benfeitor, um anjo da guarda familiar, aquele que restaurou a paz financeira. Essa é a verdadeira herança que você pode deixar. Não é apenas sobre os 47 mil, ou qualquer que seja o valor da sua herança específica. É sobre transformar o destino financeiro de uma linhagem inteira. Sarah me mostrou registros de famílias que ela acompanhou por anos após o ritual. A transformação não para na pessoa que faz o ritual. Os filhos começam a ter oportunidades únicas. Os cônjuges encontram trabalhos melhores sem explicação. Os parentes próximos começam a prosperar de formas inesperadas. É como se a abundância fosse contagiosa dentro da família. Como se o ritual criasse um campo energético que protege e atrai prosperidade para toda a linhagem. Uma bênção que se espalha, como ondas em um lago, tocando cada membro da família. Mas tem um detalhe crucial que Sarah sempre enfatiza. O ritual precisa ser feito por alguém da família sanguínea. Não funciona se um amigo ou conhecido faz por você. A conexão precisa ser genética. Uma ligação invisível. Uma herança familiar.
passada de geração em geração, e precisa ser feito com idade mínima de 21 anos. Antes disso, a pessoa não tem maturidade espiritual suficiente para carregar a responsabilidade, a força, a energia necessária para realizar a cura. Além disso, só pode ser feito uma vez na vida. Se você tentar repetir, perde o efeito completamente. Por isso, é essencial fazer certo da primeira vez. Sarah desenvolveu uma checklist final para garantir que tudo esteja perfeito antes do ritual. Item 1. Você pesquisou verdadeiramente a história familiar e encontrou evidências de pelo menos uma promessa não cumprida? Uma dívida antiga, um compromisso não honrado, que ficou pendurado no ar como uma nuvem escura sobre sua família. Item 2. Você meditou por pelo menos 7 dias consecutivos focando na energia ancestral, conectando-se com seus antepassados, ouvindo as suas histórias, sentindo a sua energia, compreendendo seus desafios. Item 3. Você recebeu sinais claros durante as meditações de que está conectado com seus ancestrais? Sinais sutis, sensações inexplicáveis, mensagens em sonhos, sinais divinos, mostrando que você está no caminho certo. Item 4. Você está fazendo isso com sinceridade absoluta, não apenas por ganância? Movido pelo amor, pela compaixão, pela vontade de curar a sua família e não pelo simples desejo de obter riqueza. Item 5. Você entende que está assumindo uma responsabilidade com as próximas gerações? Uma responsabilidade sagrada, uma missão ancestral de libertar sua família das amarras financeiras. Item 6. Você tem condições de fazer uma doação simbólica, genuína, como parte do ritual? Um ato de generosidade, de gratidão, uma oferta à Nossa Senhora Aparecida ou a outra entidade que considere sagrada. Item 7. Você está preparado para receber abundância sem culpa ou autossabotagem? Para acolher a prosperidade sem medo, sem dúvidas, sabendo que você merece, que sua família merece, que vocês merecem? Se você respondeu sim para todos os itens, está pronto. Se respondeu não para qualquer item, precisa trabalhar nesse aspecto antes de prosseguir. Kathryn Kuhlman respondeu sim para tudo, e por isso o resultado foi tão dramático. Mas mesmo ela teve momentos de dúvida durante o processo. Na terceira noite de meditação, eu pensei em desistir. Ela me contou, parecia loucura demais. Uma mulher adulta falando com pessoas mortas para desbloquear dinheiro. Mas então ela teve o sonho. Um sonho tão vívido que acordou chorando. No sonho, ela estava numa casa antiga, com cheiro de lavanda e cera de abelha. Uma mulher idosa que ela reconheceu imediatamente como Maria Helena estava sentada numa cadeira de balanço. A bisavó olhou diretamente nos olhos dela e disse: "Filha, eu esperei tanto tempo por você chegar até mim. Eu não consegui cumprir minha palavra quando estava viva, mas você pode cumprir por mim. E quando fizer isso, tudo que eu queria dar para os pobres, o universo dará para você. É assim que funciona o círculo da generosidade." Kathryn acordou com uma certeza absoluta de que o caminho estava certo. E quando fez o ritual, 3 dias depois, sentiu uma presença calorosa ao seu lado durante todo o processo. Como se Maria Helena estivesse ali, finalmente em paz. Essa é a parte mais bonita de todo o processo. Não é apenas sobre receber dinheiro. É sobre curar feridas ancestrais que atravessam gerações. É sobre honrar aqueles que vieram antes de você. É sobre transformar arrependimentos antigos em bênçãos modernas. É sobre descobrir que você não está sozinho na sua jornada financeira.
que existe uma rede invisível de apoio ancestral esperando para ajudar você a prosperar. Mas existe um limite de tempo para acessar essa herança. Sarah descobriu que quanto mais gerações passam sem que alguém faça o ritual, mais fraca fica a conexão energética. Após 7 gerações, a herança se dissolve completamente no éter e se perde para sempre. Se você sente que pode ter uma herança bloqueada na sua linhagem, o momento de agir é agora. Não daqui a 6 meses, quando a vida estiver mais organizada. Não no ano que vem, quando você tiver mais tempo. Agora. Porque cada dia que passa é uma oportunidade perdida de transformar não apenas sua vida financeira, mas o destino da sua família inteira. E talvez, apenas talvez, existam ancestrais seus do outro lado esperando há décadas pela sua coragem de finalmente honrar as promessas não cumpridas, esperando para sussurrar no seu ouvido: finalmente, meu filho, finalmente chegou a hora de receber tudo aquilo que sempre pertenceu a você. A herança tá lá, bloqueada, mas esperando. A chave tá nas suas mãos. A única pergunta que resta é: você terá a coragem de usá-la? Porque do outro lado dessa porta ancestral, $47 mil podem estar esperando para transformar sua vida para sempre. Ou talvez seja outro valor. Talvez seja mais. Talvez seja exatamente o que você precisa para finalmente respirar aliviado, de forma financeira. Para sentir que o peso dos anos se afasta. A única forma